e que o Senhor use a vida dele, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Que a paz do Senhor nosso Deus seja com as suas coisas essa noite. Amém. Jeová chamado já está aqui nessa noite. Amém. O Deus presente, o Deus de glória. E a palavra de Deus, ela fala que aonde estiver o servo do Senhor, ali o Senhor estará. E principalmente quando nós estamos na casa do Senhor, é o lugar onde o próprio Jacó diz: onde vive este lugar? É a casa de Deus, é a porta do céu. Amém? Então nós estamos no lugar que nós temos aqui anjos trabalhando, nós temos aqui anjos guardando, nós temos aqui o Espírito Santo de Deus comandando. Diga graças a Deus. Levanta as tuas mãos para o céu esta noite. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Senhor meu Deus, eterno Pai, nós levantamos as mãos para bendizer o Senhor. A tua palavra diz: bendizer ao Senhor. Levantar as mãos cheias de contento e orando em todo lugar. Desce as tuas mãos nessa noite para o Senhor. E certamente, ó Deus, o Senhor receberá para nessa noite, ó Pai. Porque diante do teu nome, diante da sua glória, é que nós estamos aqui nesta noite. Prepara esta hora, meu Senhor, para Deus, as bênçãos do seu povo, e traga um tempo novo, um tempo de conquista, um tempo de vitória. E o nome do Senhor será engrandecido, Senhor, aqui nesta noite. Para agora qualquer ação contrária que venha, meu Pai, de diversidade nesta hora, seja paralisado, seja amarrado nesta hora, em nome de Jesus. E a tua igreja receba nesta noite a edificação, em nome de Jesus. E todos que crêem, dá uma salva de palmas para Deus. E nós chegamos aqui, graças a Deus. O Senhor nosso Deus, Ele tem dado para nós nesses últimos tempos, segundo o chamado que nós temos do Senhor. Abra sua Bíblia, Salmo 78. Oh, glória seja dada ao nome do nosso Deus. E nós vamos iniciar entendendo algumas coisas, porque o Senhor nosso Deus, Ele quer a nossa atenção. O Senhor nosso Deus quer que nós estejamos atentos ao que Ele tem para falar. Diga graças a Deus. Salmo 78 está escrito assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvido às palavras da minha boca. Abrirei os lábios e portai-los, e publicarei livros dos tempos antigos, e o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, e não encobriremos aos seus filhos, e cantaremos a vitória da geração os louvores do Senhor e o seu poder, e as maravilhas que fez. Presta atenção no versículo 5. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitisse aos seus filhos, a fim que a nova geração o conhecesse. Os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez o referisse os seus descendentes, para que fizesse Deus em sua confiança, e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas que observasse os seus mandamentos. Aleluia, glória a Deus. Certamente o Senhor nosso Deus, Ele pediu atenção para que todos entendessem. Primeiramente, como Deus levanta a instituição do testemunho da sua presença, da sua glória. E depois Deus coloca leis e mandamentos para se obedecer. Por isso que muitos não compreendem e não entendem. Esse testemunho é instituído por Deus, dos milagres e das grandes maravilhas que Deus faz. E eu sou um deles, que foi instituído em mim o testemunho de Deus, para que eu pudesse narrar as suas maravilhas
vocês e também guardaste os teus mandamentos. Certamente toda pessoa que Deus vai chegar ou vai entrar na vida dele, certamente ele não conhece o Senhor nosso Deus. Ele não sabe do Senhor nosso Deus. E por isso, certamente, a pessoa ela é trazida no mundo, ela tem uma família, e muitas vezes ela pode ser criada, pode ser instruída em religiões, pode ser instruída em muitas coisas que vai sendo colocado diante dela. No meu caso, meu nome é Alexandre, do nascimento eu nasci em Campinas, fui adotado pela minha família, Tereza, meu pai, Antônio, e com 6 meses de idade, e ao restante dos dias, com 7, 8 anos, não fui criado no berço evangélico, não fui criado no conhecimento da palavra de Deus, mas simplesmente eu fui criado pela minha mãe, que era uma babalaô no terreiro de Umbanda. E certamente eu fui instruído no terreiro de Umbanda, e fui instruído como se oferecesse às entidades, ou como vivesse para as entidades, e como fizesse a vontade dessas entidades. E certamente com 7 anos, 8 anos de idade, eu já fui enviado para um camarim para ser consagrado a essas entidades. Certamente com 14, 15, 16 anos, novamente novos camarins. Camarim é quando uma pessoa ela fica uns dias isolada de tudo, se preparando a sua vida somente para uma entidade, para um orixá. Certamente a Umbanda trata como o Oxalá, que fala que é a linha branca. E depois tem as demais entidades, Caboclo, Oxóssi, Xangô, Iemanjá, e assim vai ter muitos nomes ali, Inhaçã, e todos os nomes que são colocados às entidades. E cada entidade ela tem os seus colares, ela tem as suas guias, ela tem as suas coisas que são dadas a ela como a marca e como consagração na vida da pessoa. E certamente o corpo dessa pessoa ele é trabalhado, certamente como o camarim ele é consagrado através de sangue, através do sangue do povo, através do sangue do galo. Ele é também trabalhado através também de muitas vezes de banhos de ervas. E certamente essa pessoa que é separada um bom tempo, 7 dias, 21 dias, tanto na Umbanda como aqui em Banda ou Candomblé, são preparados. E certamente essa pessoa ela já é dessas entidades. E certamente eu cresci assim, se tornei um ogã, um terreiro, se tornei uma pessoa conhecedora de todos os trabalhos que você possa imaginar. Certamente eu aprendi o trabalho nas matas, aprendi o trabalho nas cachoeiras, trabalhos também nas partes encruzilhadas, que era a prática de banda na esquerda. Certamente eu aprendi os trabalhos que são feitos nas encruzilhadas, aprendi também todos os trabalhos que fizesse tanto na parte da magia, como trabalhar com bonecos, fazer amarração de casamento, destruir casamentos, também na parte financeira, também na parte da Umbanda, que trabalhamos muitos com velas vermelhas, pretas, pimentas. Na parte também que é branca, algumas entidades trabalham com açúcar, trabalham com outras coisas, sentido fitas. Muitas pessoas aí vivem essa vida como eu vivi, e foi muitos anos assim. Entrei muitas vezes no cemitério, muitas vezes estive na estrada velha de São Paulo, nas encruzilhadas, muitas vezes rodeando lá, batendo tabaco, invocando tabaqueiro, quem não sabe é aquele que bate o tambor, invocando as entidades. E eu passei a conhecer todos os toques de tabaco. E certamente eu tinha meus pais, não vivia mais na casa de Exu, porque toda Umbanda tem a capela das almas e também tem a casa dos Exu, onde são feitas as coisas das esquerdas, as macuarias, feitiçarias, com o sapo, é feito também com muitos pós que são feitos, pós
E então, um tempo na Capela das Almas, outro tempo na Casa do Exu. E aí o que acontecia? Certamente eu fui crescendo, certamente eu fui descobrindo muitas outras coisas. E aí o que aconteceu? Aos 16 anos, conheci também a maconha, comecei a usar a maconha. Passei também a beber, eu bebia muito, bebia não só pinga, com tudo que viesse no caminho. E passava as noites com as entidades bebendo, fazendo trabalho. Minha mãe atendia muita gente, minha mãe via autista, jogador de futebol, todos os tipos de espécies de pessoas que você imaginasse estava lá. E eu estava sempre do lado nos trabalhos, batendo tambor, fazendo as consagrações, ia as pessoas na encruzilhada, ia fazendo os despachos das encruzilhadas. E com isso, muitas vezes, eu aprendia. Certamente o que aconteceu, passou-se o tempo. Quando foi mais ou menos 16, 17 anos, eu já era uma pessoa que não só eu era pegado em armas, porque dentro de banda usa muito para trabalho, punhais, usa muita arma bélica, e eu usei muito dessas armas. Eu gostava muito quando se falava em punhal de prata, muitas entidades usam punhal de prata, e eu gostava muito. E outra coisa que eu gostava, eu me apeguei muito, foi revólver, armamentos. Então como que foi acontecendo? E então eu queria ter armas na minha vida. E eu tinha algumas entidades, alguns demônios, que eu não vou falar o nome. Eu entrava na casa do Exu e eu fazia pactos com eles para que eu tivesse armas em minha vida, para que eu tivesse armamentos. Certamente começou a acontecer. Eu comecei a ter muitos revólveres. O primeiro revólver foi um Taurus, amém, importado daquele que era do Rio Grande do Sul, que era aqueles Taurus especiais. Depois comecei a ter outros cartucheiras, revólveres, e assim parecia que o armamento estava sempre nas minhas mãos. E de repente comecei também a fazer, através desse armamento, através das drogas que eu usava, a vender bem que era no princípio da maconha. Eu comecei a também fazer assaltos. E comecei a também usar a arma em todo lugar que eu ia, para deitar, para dormir. E certamente eu comecei a ficar conhecido pela polícia, como meu vulgo, quem não conhece, era Xandão. E aí então comecei a atrair os policiais, e quase tantos para cima de mim. E eu comecei então a ficar uma pessoa. E aonde eu estava, quem me conhecia sabia que eu usava todas as cores de guia. E cada dia da semana eu usava uma cor de guia, porque as entidades, cada dia da semana, elas têm um dia, amém? Que é uma cor específica de uma guia, como nos trabalhos também, sexta-feira, que são para a minha esquerda, são outros tipos de guias. E certamente eu andava sempre com um cartucho de porta no bolso, porque eu aprendi que quando havia mal, alguma coisa para me se tornar invisível diante de situações, eu fecharia a minha volta e eu passaria com aquela porta. Então eu me rodeava de porta, muitos viram isso, e eu tacava fogo naquela porta, muitas vezes em formato de estrela. Eu dava 3 pulos para cima, e ali eu saía, e daquela hora em diante eu já não era mais aquela pessoa mais tão calma, ou talvez até mesmo controlada, mas eu sentia que eu ficava uma pessoa impossível assim de se controlar. Por exemplo, na hora de fazer um assalto, na hora de entrar numa briga ou qualquer outras coisas assim. E assim foi acontecendo ao longo dos anos, e foi ficando conhecido. Chegou aos 14, 15, 16, 17 anos, 16 anos, que aconteceu? Primeira tentativa de homicídio. Dei um tiro na cabeça de um rapaz. Numa discussão, certamente a violência, quando eu tinha alguém que fizesse alguma coisa para mim, ele certamente não queria que fugir, porque certamente eu tinha todos esses armamentos, e sempre tinha, e quando eu perdia pela polícia de 10, 12 armamentos, até de 20, 30, na outra semana em seguida, eu já fazia um assalto, ou entrava numa casa, nas mansões, e ali eu pegava 10, 12 revólveres muitas vezes, e os armamentos voltavam para mim. E aí o que aconteceu? Fui se tornando famoso, fui se tornando um Xandão por as ordens. E certamente, sempre no terreiro de Umbanda, sempre consagrando, sempre fazendo os trabalhos juntamente com minha mãe, ali era um terreiro grande, tinha muitas pessoas famosas.
E o que aconteceu? Certamente vem a primeira cadeia, amém? Já estava com 7 tentativas de homicídio. De repente também aos 16 aí para 17 veio o primeiro homicídio. E assim cada vez mais eu fui conhecido como o Xandão do Brasório. E aí eu já conhecia o T3 de São Paulo, já conhecia as cadeias de Sorocaba, os distritos de Campinas, todos os distritos eu já tinha sido preso. O primeiro distrito, ali na época das 4 celas, eu já conhecia muito bem as 4 celas, os porões, porque eu era preso por assalto, muitas vezes era levado para a polícia, sempre leva para ver se tem mais coisas para averiguação. E certamente ali são muitas noites, é o chamado pau de arara, é o chamado fundamento. Também o que aconteceu? Eu também fui passando, sendo conhecido não só como aquela pessoa que tinha tentativa de homicídio violento, mas também eu fiquei conhecido como uma pessoa que assaltava, que o tráfico era considerado como 5-7 na lei. E eu passei também a ser um 5-7. E certamente, já conhecendo o T3 de São Paulo, certamente já passando por todas as cadeias, o segundo DP eu tinha passado por todas as celas. E quando eu passei de maior, certamente também veio uma cadeia logo de maior na minha vida. E eu já estava em específico genérico. Eu já era certamente traficante. Eu já era 157. Eu já era 121. Eu já era 16. E se você prestar atenção, você vai ver que pela lei você é considerado de alta periculosidade. Então todos os lugares que eu estava, até mesmo as polícias, eles ficavam preocupados pela ação que eu tinha. Até mesmo dentro das cadeias, com que eu chegava nas cadeias, as pessoas já diziam, chegou o Xandão. Todos os policiais conheciam os carcereiros. E eu já entrava, já tinha lugar para morar. E ali dentro das próprias cadeias, eu fazia macumbaria, feitiçaria, ensinava os presos como se amarrar, como trazer a mulher, como fazer encantamento das pombagiras. Eu tinha lá os pós, eu tinha as guias, e lá na verdade até discipulava alguns para ser espíritas e também viver diante disso aí. Por isso eu fiquei conhecido. E quando eu chegava, as pessoas já olhavam para mim e já diziam: ó ladrão, ó bandido Xandão, você vai morar aqui nessa casa. E às vezes, dessa vez, até fazia competição para ver para onde eu ia. Mas porque para onde eu ia vir droga. Aonde eu ia vir batuque a noite inteira, porque eu ficava invocando ponto das entidades a noite inteira dentro do xadrez. E muitas vezes chamava pelotão de choque, tantas coisas, e eu ficava cantando ponto de entidade as noites inteiras, invocando os Oxóssi, os baianos, invocando as entidades, invocando os demônios da Carrua, o Exu Marabô, tantos da Caveira, Anjo da Morte, todos eles eu invocava. E até um dia clareava, eu estava ali ainda dentro do xadrez, fazendo macumba, fazendo travadas, invocando essa entidade. Isso foi minha vida, isso foi o tempo passando. Certamente veio a cocaína, também passei a ser traficante da cocaína. E a cocaína, eu fiquei muitos anos traficando. E até no começo da cocaína, quando chegou na minha mão, também passei a ser traficante em cocaína. Também passei através da cocaína a ser usuário. E certamente eu tinha, quem me conhece, eu moro, ali tinha as biqueiras, ali tinha as pessoas que trabalhavam comigo, tinha aqueles que faziam a parte alta do tráfico. E muitas vezes a polícia levava um tipo de maconha, às vezes levava 150 peteca, e aí certamente, novamente, eu fui preso no artigo de hongo, que é o tráfico da lei 666. E certamente, e aí nessa primeiro eu fiquei 3 anos e 6 meses e saí condicional na detenção. Aí eu já tinha passado por todas as cadeias, já tinha passado em 85 na cadeia chamada o Inferno, o Caldeirão, o Diabo, o São Bernardo, 3 anos. Depois também fui novamente agora, mais 3 anos, 2 anos e 8 meses na detenção de Hortolândia. E assim foi todo o tempo da minha vida. E aí eu passei também a ser usuário também da cocaína. E certamente fui chegando um tempo. E aí eu fiquei muito conhecido, tanto pelo narcótico, tanto pelos delegados. E certamente eu não tinha mais como
E sempre quando eu ia preso, eles passavam a noite inteira nos terreiros da minha mãe, na Umbanda, na Quimbanda, trabalhando para que eu fosse solto da cadeia. E eu saía rápido, e não demorava muito, eu já estava de volta. E certamente eu já tinha os armamentos enterrados, já tinha até drogas resguardadas e enterradas. Eu voltava novamente vazio no camarim e deitava na casa do Exu. Ficava 21 dias deitado, e ali tinha um Exu chamado Exu Rei. E eu pegava, roubava alguns cordão de ouro, e eu dava os cordão de ouro para o Exu Rei, para que eu viesse ter os armamentos de volta. Na outra semana, eu acabei de sair da cadeia, eu já estava cheio de revólver novamente, já estava cheio de armamento, de principal, cavalinho branco, Ina, revólver Ina de 9 tiros especial, cartucheira 28, cartucheira 2 canos, calibre 12. E depois veio o tempo da PT, também cheguei a ter muitos tipos de armamentos. E aí sempre foi assim. E o tempo foi se passando. Chegou um tempo, irmão, que aí eu fiquei, não tinha mais como eu querer sair, não tinha mais como eu querer voltar para trás. Toda vez que eu dizia, não vou se ficar mais, eu não vou mais mexer com a droga, eu não vou mais assaltar, eu não vou mais mexer com isso. Naquele dia que eu falava isso, eu era preso novamente. E certamente eu já era preso por aquela droga que eu estava. Eu dizia, vou vender essas últimas drogas e hoje acabou tudo. E toda vez que eu tomava uma decisão de parar, de ser assaltante, de traficante, não também de ser usuário da droga, estar usando tanta cocaína no começo, depois veio também o crack, passei também a ser traficante de crack. Eu ia preso e novamente voltava para a cadeia. E assim, contando em 3, 4 em 4, metade da minha vida foi entrando e saindo das cadeias. Eu era bem conhecido, e eu era pessoas, e não só pelas pessoas que eram os padrões que estavam lá, mas também era pela toda a polícia de Campinas. E vocês veem, chegou o tempo, o que aconteceu? Saí da cadeia. Dentro daquela bolsa lá, Maria, tem uma camisa brincando, por favor, daquela bolsa. Tem uma camisa. Glória a Deus. Aí eu peguei e saí da cadeia e vim para a minha casa. E quando eu cheguei na minha casa, eu comecei novamente a querer parar com o crime, parar com as drogas. Sabe o que aconteceu? A minha mãe, ela veio a ter um câncer. Ela veio a ter um câncer. E esse câncer, que mexeu muito comigo, e ela começou a emagrecer, ela começou a perder o peso, e começou a ficar numa situação difícil. Então eu entrei na casa, chamada Casa dos Exus, e eu entrei diante de todos os Exus, e eu falei para eles, vocês até agora dizem que eram os deuses, que ia fazer isso, mas agora minha mãe está doente, com câncer na cama, e certamente vocês não curaram ela. E eu peguei a minha cartucheira e olhei para as imagens e comecei a tirar em cada imagem e comecei a destruir cada uma daquelas imagens. E aí minha mãe foi ficando do mais doente. E aí então começaram a vir os babalaô e começaram a vir todos dizendo, você foi criado para ser um babalaô neste terreiro de Umbanda. Agora sua mãe está doente, você tem que seguir a sua missão. Você foi coroado, você é médico, você é o grã, você é o escolhido para continuar. E se você não continuar, a sua vida vai se acabar. E certamente aconteceu daí em diante. Eu comecei a usar droga e não parava mais. Eu não controlava mais dia e noite na minha casa, as noites inteiras vendendo droga e usando droga. Eu tinha um comércio, tinha ali, vendia muito bem. Na época da cocaína eu conseguia ter muita até prosperidade. Na verdade, não faltava nada para mim, na verdade. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a beber. Eu comecei a beber de uma forma terrível. Bebendo uísque. Comecei a trabalhar com uísque também, que era contrabando. Estava lá em cima, cavalinho branco, rego, black roller. E aí o que aconteceu? E aí eu comecei a colocar chapéus, boné para usar, que todos os chumirins eles usavam. Muitas vezes colocava cartola de tranca-rua na cabeça. Muitas vezes eu botava aqueles charutos na boca e eu ficava chumando aqueles charutos. E aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar
uma pessoa terrível. E comecei, muitas pessoas até chegam a ver que eu comecei a deixar o cabelo crescer. E com isso a noite inteira vendendo droga, usando droga. Fui perdendo todas as coisas. E aí o que aconteceu? Veio o falecimento da minha mãe. E aí o que aconteceu? E eu então comecei a ficar revoltado, desesperado. E eu não conseguia achar uma saída. Eu não conseguia achar uma solução. Porque todos que eu procurava se expor, certamente até meu irmão, algum familiar, eu nunca ouvi uma palavra dizendo para mim: você tem jeito, você vai sair dessa. Eu só ouvia uma coisa: que não tem mais jeito. Agora a sua vida é morte, a sua vida é cadeia. E esses demônios guiados por eu não voltaram ao terreno de Umbanda. Para eu conseguir o terreno de Umbanda, que era da minha mãe, que por sinal era bem grande, tinha 250 imagens. Você vê só na casa de Exu, ela tinha mais de 100 imagens. Nas portas da minha casa, quem me conheceu entrou lá, tinha as imagens na porta, era o Exu meia-noite. No fundo era chamado as capelas que eles tinham, chamado tronqueira. E você vê que aquelas tronqueiras, quando eu chegava, todos os problemas que eu tinha, eu ia ali, eu edificava o punhal, o nome das pessoas, invocava o nome dos demônios, e as coisas aconteciam. Com isso, eu fui livre, muitas vezes, de barras, tirei então eu tive, começando a perna, saiu o corpo. Mas eu cheguei em casa, a barra estava na mão dessas entidades, e ele disse para mim que ele tinha me salvado da morte, para trazê-lo de volta, para que eu continuasse a acreditar nele. Mas eu estava revoltado, eu não queria mais o terreno de Umbanda, eu não queria mais voltar a Petamata, eu não queria mais nada. Mas uma coisa foi certa: eu comecei a tinha esposa, foi embora. Eu comecei a perder os vícios que eu tinha, eu comecei a perder todas aquelas coisas que eu tinha, trabalhando com roupa importada, os amamentos começaram a ir embora. E eu comecei a sentir uma pessoa vazia, sentir oprimido. E o pensamento de mim era só uma coisa: era sair daquela situação. Mas também o pensamento era: você vai fazer lista de pessoas, aqueles que te devem em tráfico, aqueles que não pagaram você no tráfico, quando você foi preso e fica um grande prejuízo. Então você vai fazer lista de cada nome dessas pessoas, e você vai sair, e você vai matar cada um deles. E isso aconteceu. Tive alguns bares aqui pela região, que entrando armado, cheguei a tiro e fez buracos na parede. Muitas vezes a polícia, quando aparecia perto de mim, eu passei as noites procurando policiais para matar. E quando eles iam para me prender muitas vezes em casa, e muitos deles tinham que sair em retirada, porque eu ficava violento. E muitas vezes, com um pedaço de pau na mão, eu colocava os policiais armados, ficava com uma força terrível e uma força destruidora. E isso foi se passando os anos. Minha mãe morreu. Veio novamente: você tem que voltar, você tem que cuidar de ser humano, você foi escolhido para isso. E sabe o que aconteceu? Eu fui cada vez mais ficando mais nas drogas a noite inteira, usando. E certamente um dia veio a angústia, certamente perdeu tudo, certamente eu não achava mais que eu poderia mais alguma coisa. Então o pensamento era um só: vou matar o que eu tenho que matar, vou fazer o que eu tenho que fazer. E certamente agora eu vou dar um tiro na minha cabeça, e certamente vou matar as pessoas. Fiz uma lista naquele dia, e vou voltar e dar um tiro na minha cabeça, porque a família, meus irmãos, todos eles diziam: não tem mais jeito para você, não há mais saída. Quem vê hoje eu tenho os dentes na boca, mas eu cheguei a perder todos os meus dentes, fiquei banguela, cabeludo, e fiquei assim as noites inteiras. A minha casa era droga a noite inteira, até o dia clarear, rastro de droga, compra de mercadorias e também mercadorias roubadas. E assim foi. E aí o que aconteceu? Ali, noite de noite, por vários anos, muitas vezes consegui os recursos de volta, muitas vezes parecia que agora ia voltar novamente aquele xandão traficante. Mas na verdade eu sempre quis sair, mas eu nunca tinha conseguido. Sabe o que aconteceu? Eu fui para o canto da minha casa, e chegou no canto da minha casa, eu estava com um revólver de 5 tiros especial, que fiz uma lista de nomes.
E falei, agora eu perdi tudo, perdi minha mãe, perdi os filhos, perdi tudo. As pessoas policiais passavam procurando perto de mim e diziam, Xandão, se prepare, porque agora você deu muito trabalho para a sociedade, você deu muito trabalho para a polícia, e agora se prepara, porque agora é o seu fim. Agora será exterminado. Sabe o que aconteceu? No canto da minha casa, eu ali preparei o revólver, já tinha 150 petecas de crack para vender, que eu ia vender aquelas últimas e depois ia fazer isso. Tinha o nome das pessoas. E aí, sabe o que aconteceu? Eu pus a arma, chegou alguém em minha casa, e esse alguém chegou na porta e colocou assim o rosto, eu estava no canto, e ele disse assim para mim, eis que eu estou à porta e bato, se ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei contigo, aleluia! E aí aconteceu que ele saiu e foi embora. Demorou mais um tempo, 30, 40 minutos, chegou outra pessoa, assustada até mesmo, do meio da rua, e disse assim para mim, o Espírito do Senhor Deus tem obra na sua vida, procura que você encontra. E aí ele saiu e foi embora. Sabe o que aconteceu? 3 anos atrás, da última cadeia que eu tirei do artigo 12, de ouro, como traficante, ele tinha dado esta camisa que você está vendo. E essa camisa está escrito nela, se você for humilhado, rejeitado, jogado de lado por Jesus, você é amado. Está escrito isso nessa camisa, por essa camisa que ele me deu. Eu guardo ela muito bem. E em seguida, ela me deu também uma Bíblia do Novo Testamento. Estava guardado lá no meu quarto, estava guardado lá nas gavetas. E eu nunca fiz questão de ler o que estava escrito, nunca fiz questão de olhar para aquela Bíblia. Sabe o que aconteceu? Eu entrei para o meu quarto, o Espírito de Deus tem obra na sua vida. E eu cheguei no meu quarto, e eu fui direto nessa gaveta. E eu abri essa gaveta, estava essa camisa aqui, que alguém pudesse vir aqui abrir para mostrar, né? Glória a Deus. E essa camisa estava escrito, se você for humilhado, rejeitado, pisado e jogado de lado, por Jesus você é amado. Mostra a frente dela. Está vendo? Vê aí o que está escrito, vocês podem ler? Se você for humilhado, rejeitado, jogado de lado, por Jesus você é amado. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Eu peguei essa camisa, eu ao do lado estava a Bíblia do Novo Testamento. Sabe o que aconteceu? Eu peguei a camisa, e quando essa camisa eu peguei, que eu abri ela, que eu vi, se você for humilhado, rejeitado, jogado de lado, por Jesus se amado, sabe o que aconteceu? Eu não resisti à glória de Deus. Eu comecei a ajoelhar, e essa camisa começou a brilhar, e a cor dela foi mudando. E aí ele disse, abre a Bíblia. Eu abri a Bíblia do Novo Testamento. Estava escrito, você um gentil, alguma vez você rejeitou a Deus? Eu disse não, mas ele disse, mataram meus profetas, derrubaram meus altares que nem sol, tropeçaste para que caísse. Eu disse sim, mas ele disse, na tua queda, vê a tentação, porque será o Espírito Santo em ti, e através de ti salvará muito deles. E eu fiquei chorando, eu não resisti, fiquei chorando. Aquela luz saiu pela porta da minha casa, e eu fui acompanhando, e ela veio do lado do prédio, assim, em frente, e aí eu fiquei olhando para ela se cantou, e passou, voltar de novo, por cima do terreiro de Umbanda, e aí passou por cima do terreiro de Umbanda.
e foi embora. E eu então não sabia o que estava acontecendo, porque eu era valente, eu era guerreiro, e de repente eu não resisti tanto que eu chorei. Na verdade foi mais de 1 hora chorando, lendo a Bíblia e lendo a Bíblia. Daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Eu voltei lá, peguei a Bíblia no chão e abri ela. Estava em João 10, versículo 9. Estava escrito: o ladrão veio somente matar, roubar e destruir, mas eu venho para que tenha vida e vida é abundante. Eu sou a porta, entrará por mim, sairá e achará passagem. Mas como que eu vou saber qual é a porta? Não sabia. Estava, sabe o quê? Na minha casa. De repente eu gostava de pagode. A tardezinha preparei novamente as drogas. Naquele dia eu não saí pra matar ninguém, não aconteceu mais nada. E sabe o que aconteceu? Eu gostava muito de pagode, as cima, sabe, pagodinho, Arminho Neto. Eu gostava muito. Não gostava de rap, não, gostava só de pagode. E pouco de macumba. E de repente, sabe o que aconteceu? Eu liguei o rádio. Estava tocando um louvor. E esse louvor estava cantando: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Olha que pessoa, tudo ele fez, tudo criou para o seu. Aí não teve jeito. Aí eu veio na porta, a luz já estava lá. Aí eu corri para a porta, larguei tudo aberto, entrei na igreja da Candelubar. E eu entrei lá e tinha um projetor. E lá ele estava tocando, e estava ensaiando esse louvor. E eu cheguei olhando, tudo olhando para mim, e eu pude ver no chão, pensando que eu ia dar uns tiros lá, que eu ia fazer alguma coisa, porque eu andava muito com armamento pesado. Sabe o que aconteceu? Eu levantei as mãos e só chorava, e lá eu estava tocando: não há Deus maior e não há Deus tão grande. Olha para mim, agora eu não sei o que é. Parecia que ali eu chorei que nem criança. Chegando na minha casa, todas as pessoas já estavam lá esperando eu, porque havia nova droga. Não posso citar nome de pessoas, mas havia 4 ou 5 seguranças, que uns morreram, e outros que cuidavam de esconder, outros que guardavam os revólveres para mim, e nós escondíamos em Kinder Ovo as petecas, de 10 petecas, de 5 cada Kinder Ovo, e 5 petecas de 10 embaixo da terra, para os cachorros não farejar. E quando eles chegavam, eles já sabiam onde estava. E cheguei, estava escurinho, de tardezinha em casa, e eu estava lá, o Genivaldo já estava lá, já meu nome, já falou isso para as drogas, já vendi 20 petecas. E começou a beber, aí eu falei: mas hoje nós vamos vender droga até a meia-noite, depois eu vou pagar vocês, nós vamos usar o restante das drogas, e depois que nós usar o restante das drogas, aí eu confesso e nós não vamos mexer mais com mais. Deu meia-noite, vendeu as drogas, sentei com ele no dinheiro. E eu tinha uma mesa preparada, eu tinha um cachimbo grande metálico, que só eu podia fumar nele. Na verdade eu tinha vários cachimbos, mas eu tinha um grande, que eu pus em cima, era tipo uma bomba. Sabe o que aconteceu? Bastante droga, 10 gramas naquela maneca. Coloquei lá em cima da mesa, porque era que eu tinha reservado só para fumar, onde era meu comércio. Sabe o que aconteceu? Eu olhei para frente, eu vi um homem de branco parando. Não era como nós, estava com os olhos fixos em mim, e ele disse para mim: se você se alimentar do mal, o mal vai chegar sobre ti. Alimenta na terra da verdade, habita na terra da verdade, entrega teus caminhos, Senhor, confia nele e tudo ele fará. Aleluia! Eu fiquei apavorado, tudo minha droga, guardei tudo isso aqui.
quinta-feira, no 7º Virtude de Namã, que era aquela igreja aqui perto, aqui vizinha, que é a Casa da Bênção, onde eu sou pastor. E aí eu fui nesse culto, era 7ª quinta-feira. E aí começou muitas dificuldades, porque na verdade eu tinha vendido já tudo que eu tinha. Eu já não era mais aquele traficante que eu era. Eu já não tinha todo aquele poderio que eu tinha, de armamento, de amigos, de pessoas. Certamente eu já estava bem preparado, pé na boca e outro para morrer e passar o resto da minha vida na cadeia. Eu era específico e genérico, certamente qualquer outra coisa que eu fizesse era 30, 40, 50 anos, depois ia juntar todas elas, aí não tinha benefício nem sursi para cada uma delas, certamente seria tanto para o resto da vida. Sabe o que aconteceu? Eu fui na quinta-feira, primeira quinta-feira eu fui, aí eu saí de 7 e 8 horas de culto, que começava à tarde, 15 horas, e aí eu falei, olha, eu vou buscar a droga. E quando eu saí para buscar a droga, o mesmo rapaz que tinha pregado para mim antes, que é um presbítero, ele apareceu numa caminhonete e falou para mim, eu estou indo para o monte agora, e você, evangelista, pastor, você vai comigo. Foi eu que subi na caminhonete e fui para o monte. E lá, glória a Deus, correndo, oramos. Quando for meia-noite, voltei, deixou em casa, não fui mais buscar droga. Na outra quinta-feira, saí da igreja no 7º Virtude de Namã. Eu falei, eu vou hoje, só que eu vou por aqui, porque se eu for por aqui, eles vão encontrar eu de novo. Então eu vou dar a volta por baixo. Eu tinha crédito pequeno na boca do site, em todo lugar, e eu dei volta. E quando eu subi pela rua da Pracinha, veio os crentes que eu não conhecia da congregação, e abraçou eu e disse, você hoje vai comer bom comigo em casa. E ele abriu a porta da casa dele, e eu entrei. E eu achei muito estranho, porque sabe o que aconteceu? Eu olhei no quarto, havia muitas mulheres com véu na cabeça. E no quarto, lá de cá em frente, um monte de homens dizendo, Rita, lava açúcar, como ia dar aquela papai e tal. Aí eu olhei bem e falei, o quê? Já cortei com a porta pedindo. Aí eu fui sair, isso foi eu voltei. E aí me seguraram lá até meia-noite. E aquele dia também eu não fui atrás da droga, voltei para a minha casa. Na outra quinta-feira, no terceira quinta-feira, eu fui, só que o meu joelho doía. E aí eu coloquei um conjunto de moedão por baixo. E eu vi um rapaz lá dando tapa no chão. Eu vi aqueles gritavam. E eu fiz igual ele. E eu comecei a gritar. E eu comecei a dar tapa no chão, doeu minha mão para ele. Aí o joelho voltei para trás, para baixo. E comecei a gritar. E comecei a gritar. Aí eu recebi de Deus o fogo de Deus. Eu fui para a igreja e comecei a levantar a mão para todas as pessoas que estavam ali no culto. E comecei a dizer, oh glória a Ele, bendito seja Ele, exaltado seja Ele, glorificado seja Ele. Sabe o que aconteceu? Fui para minha casa, encheu de pessoas do tráfico das drogas. Eu não queria nada, não queria vender droga, não queria usar droga, eu só queria orar, eu só queria orar, eu só queria orar. E aí sabe o que aconteceu? Eu arrumei um problema, fecharam tudo à minha volta. Aí tinha alguns patrões que chegaram, tinha outros que estavam trazendo drogas e disse que ia me levantar, e pressionando, dizendo a sua casa estava terreno humano estava lá ainda, o outro estava lá, ó. E você sabe
pessoas agora viu eu como louco, o dia todo pregando, o dia todo orando, recebi o dom da palavra de Deus, o dom de profecia, orava dia e noite, e o terreno humano estava na minha casa. Em todo lugar que eu passava, eu pregava em todo lugar. Eu tinha uma Bíblia pequena do Novo Testamento, e aí Deus foi preparando a Bíblia melhor, e Deus foi preparando, e eu não tinha roupa para ir na igreja, eu não tinha sequer sapato para ir na igreja. Então eu falei para Deus: se eu fui chamado de servo do Senhor, então eu não tenho sapato nos pés, e eu não tenho terno que eles têm, e eu não tenho uma Bíblia como eles têm. Sabe o que aconteceu? Sabe o que Deus fez? Veio um cidadão, passou com um terno azul, entregou para mim. E quando ele entregou esse terno azul para mim, todo completo comigo, disse um outro rapaz de outra casa, que eu não sei o nome, e me deu um sapato. E aí, então, abri a Bíblia, ele diz: tudo que pedir de oração, crendo em meu nome, recebereis, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aí Deus começou a, de repente, subiu lá em cima, o pastor Mário chamou, ele deu uma Bíblia grande, e aí eu comecei a orar, e aprender o povo na minha casa de orar, e o terreno humano estava lá, aquele lugar onde ele entrou nessa pessoa, eu comecei a ser um cara que orava, que orava, aí eu vi o que aconteceu, eu vendia cinzão, vendia algumas bebidas alcoólicas lá, então o ladrão lá roubou todas as coisas que eu tinha como ter música, comecei a fazer madeirinha, Jesus salva, Jesus cura. Aí sabe o que aconteceu? Eu envolvi embora, e o rapaz disse para mim que morava lá: como que você vai sobreviver agora, seu salgadinho, as coisas, roupas que tinha aí, a bebida levaram tudo embora? Eu falei: eu não sei. Aí sabe o que aconteceu, irmão? No outro dia de manhã veio um rapaz da minha casa, um pastor, eu nem sabia que era da Assembleia de Deus, e ele pagou R$150 e deu para mim e diz assim: diz o Senhor, agora compra as vaquinhas, salgadinhas, Coca-Cola e coloca aí para você sobreviver. Aí eu comecei a botar salgadinho, Coca-Cola, as coisas, não vendia nada, não acontecia nada, e eu comecei a descobrir, e quando eu pregava a palavra, eu orava pelas pessoas e atendia as pessoas, as bênçãos que chegavam de Deus para mim. E aí então começou a perseguição, o terreno do bando da minha irmã de criação, meu irmão de criação. Agora eu estou louco, agora eu estou pirado. E aí começou, veio a polícia e falou para mim: você é traficante, Xandão, há uma denúncia contra você que você está traficando nesta região. E eu não estava mais, eu estava entregando boletim para todo mundo que passava. Eu via aqui, como é que eu vou tentar aqui, não é essa que eu estou inteira, a roupa solar, palavra de Deus, de boletim. Aí sabe o que aconteceu, irmão? O policial falou para mim: nós temos que levar, você é traficante. E o policial olhou para mim e disse: Xandão, você está diferente, o que aconteceu com você? Eu falei: eu fui para a igreja, a casa de Deus. Eu tenho o Senhor como Jesus, como meu Salvador. E aí então ele falou para mim: vamos buscar sua roupa, suas coisas, que agora você vai voltar para a cadeia, porque nós vamos registrar aqui e vamos achar, vamos te dar um flagrante. Então eu obedeci, porque Jesus disse na hora: se o inimigo tiver sede, você deve beber, se ele tiver fome, você deve comer, se ele tiver fazer o mal, você faça bem a ele, porque você não dará a carga de fogo sobre sua cabeça, e se ele mandar você andar um quilômetro, você anda 2, e se ele pedir sua capa, você dá sua túnica. Aí eu fiz, eu obedeci, fui andando, o outro policial gritou: não, para ele, e falou para ele: vamos deixar ele. E aí o outro disse: você só não é conhecido por crime, você é homicida, traficante, você é assassino, homicida, e por isso nós vamos embora, mas eu vou voltar e vou colocar você na cadeia. Então quando ele juntou os 3 do camburão, eu olhei para ele e disse: em nome de Jesus, quando você voltar para me prender, eu vou estar aqui vestido com um terno preto. Amém? Foi o que eu falei para ele: servir a Deus. Que aconteceu no dia de manhã, eu tinha um lugarzinho lá onde eu vendia os salgadinhos, as coisinhas, que era um barcão ali, quem for lá já conhece. Sabe o que aconteceu? Chegou um mendigo, saiu por trás, vai pegar
roupa só por trás, lá do lado, não sei de onde. E veio até ali uma caixa. E ele colocou a caixa, sabe aonde? Em cima do balcão. E eu disse: não quero nada, estava meio suja de poeira. E aí eu saí para falar para ele: não quero isso, vai embora. E eu não achei mais ele desapareceu. E quando eu abri a caixa, tinha um terno preto, novinho, uma camisa branca dobradinha, bonita, com gravata, completamente de primeira qualidade. E se cumpriu aquilo que eu tinha profetizado no especial nome de Jesus. Olha para Deus, meu poderoso. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E às vezes orando pelas pessoas, Deus chorando e abençoando. Agora não tem mais amigo, não tem mais ninguém. Só a igreja, pregar o evangelho para casa, passando muitas lutas, as enchentes, dando e muitas enchentes. E chegou um dia, minha tia, que era viva, foi viajar. Sabe o que aconteceu? Eu não tinha alimento, eu não tinha nada. E era a época de Natal. Era a época que as pessoas passavam para lá e para cá. E essas pessoas iam e oravam. Deus abençoou a porta de emprego, curando e fazendo os milagres. E de repente, sabe o que aconteceu? Entrou um rapaz na minha casa e ele disse para mim: está na sua mesa, porque eu tinha costume, já que não tinha ninguém, com a mesa branca, com a Bíblia e ficar ali. Sabe o que aconteceu orando? Ele entrou e falou: está cheio de anjos aqui, há muitos anjos aqui. E começou a dizer: muitos anjos aqui, eu amo, e não me ama nenhum. E aí eu abri a Bíblia no Salmos 68, 24. Você pode ver se você quiser ver. Estava escrito assim: ele ia louvando e cantando, exaltando na vidaria, e o povo de Deus, o príncipe Zé Bobu. E Deus então apareceu, manifestou o cortejo de Deus. E isso que era muitos anos, milhares de anjos. Sabe o que estava ali na minha mesa? Você sabe o que estava ali naquele lugar? Eram os milhares de anjos. Era o cortejo de Deus, porque quando eu estava louvando, cantando, Deus estava preparando uma mesa farta. De repente chegou uma pessoa, trouxe os 3 panetones que eu tinha visto com o rapaz passar, colocou na mesa. Depois chegou a amiga aqui, a rua meio empolgada, também com o Fernando, foi abrindo os porta-malas, e foi descendo cesta básica, e foi dizendo mais ou menos coisa, bolacha, roupa, todo tipo de coisa nova, e com dinheiro, foi colocando, foi enchendo, aleluia! E aí eu glorifiquei, exaltei o nome do Senhor, andando sobre qual Deus é Deus, e que eu protejo o meu Senhor. Que assim Deus começou a cumprir a primeira coisa, os sinais de maravilha, para que eu seja testemunha. Mas o terreno de Umbanda continuava. Chiquitum, 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 chiquitum. E aquele barulho pegava no meu ouvido. E eu creio só me orando. E aí as pessoas passavam por trás, na mão de criação, e não até a outra, e batia na porta e se menino ficava para dentro. E cada dia o terreno de Umbanda aumentava mais. Veio para a Praia de Santo Rio de Janeiro, veio em Ribeirão Preto, veio o seu que é o mestre, que tem o trampo da rua, veio o homem que tem um enxugueiro, aquele que usa de ouro, que dá cabeçada. Aí começou a falar ao reunir, o terreno do Umbanda foi ficando maior, e eu morava no quartinho do lado, e eu não tinha mais ninguém para conversar. Aí eu comecei com Deus: Senhor, eu vou aqui, vou dizer que o lugar que eu vou, eles falavam para mim, mas você disse que é evangélico. Aconteceu, e começou a vir as pessoas também à minha volta. Chegou um com o irmão, com outro rapaz que estava com ele, não era irmão dele, mas mais escurinho de cor. E ele estava com um revólver para me matar. E disse: Xandão, hoje chegou o seu dia. Você vai morrer. Você matou o meu irmão. E eu peguei e disse para ele: faça o que você veio fazer, porque maior está em mim do que está no mundo. E aí ele pegou assim, mostrou a espingarda e mostrou o revólver para baixo. E eu disse para ele: faça o que você veio fazer, porque maior é o que está em mim do que está em vós. Sabe o que aconteceu? 2 colunas de fogo saiu do lado de perto de mim, como se estivesse andando as tochas de fogo. Eu vi aquele escurinho maior, começou a mudar de cor. E ele falou para mim: olha, Xandão, aonde
quando estava na Assembleia de Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. Sabe o que aconteceu mais? Começou mais perseguição. Orava, tijolada do telhado. Ninguém falava mais comigo, entrava em casa. E aí começou mais pessoas. O judeu enciumado, forte, grande, porque eu entreguei o folhetim para a esposa dele. Desceu, tu buscas um outra na mente. E o judeu, quando desceu do carro para me matar, ele disse que eu estava conversando com a esposa dele. E eu disse para o judeu que eu tinha dado lá o folhetinho da palavra de Deus para a sua esposa, porque Jesus ia salvar ele e a casa dele. E o judeu também foi enfraquecendo, mostrando dentro do carro, o carro da espingarda. E aí eu falei para ele, o Deus Todo-Poderoso quer salvar a sua casa, quer salvar a sua família. Sabe o que aconteceu? O judeu tocou o joelho e ficou chorando. E demorou mais uns 30 dias, o judeu foi pregar aqui na comunidade com o pastor Mário. E aí sabe o que aconteceu? Subia para a casa da Deus e me mudou lá em cima. E cada dia que eu passava com o pastor na rua, com o pastor daquela roupa de pastor, com terra e a gravata que eu tinha ganhado, sabe que todos falavam? Ei, pastor! Ei, pastor! Ei, pastor! E eu não entendia. 14 anos andando a pé, fazia 3 anos que eu estava servindo a Deus dia e noite. Aí sabe o que aconteceu? Os anos foram passando, derrubando o ruim. Sabe o que aconteceu? Todo lugar que eu ia nas igrejas, dizia, ai pastor, sentava lá, senta aqui pastor. E começou, todo mundo dizendo que eu era pastor. Sabe o que aconteceu? Aí foi decorrendo dos anos. Aí então o tempo passou, as coisas foram acontecendo. Aí um dia, eu estava, sabe que jeito? Fim de ano, mesma coisa, na mesma situação. Deu uma enchente, perdi todas as coisas. Ninguém mais falava comigo. O terreno de banda, ele estava lá, ele estava só isolando. Sabe o que aconteceu? Eu não tinha comida. E fui para a casa da bênção. E Deus, então, através do pastor, disse para mim: o meu Deus, segundo Cristo Jesus, suprirá a vossa necessidade em Cristo Jesus. E eu cheguei, fui dormir, e aqui estava aquela palavra dentro de mim. E aí, sabe o que aconteceu? Dormi, a fome foi suprida. Quando eu acordei de manhã, havia um pastor, hoje é o pastor da Nazareno Hermes, que eu ajudei muito no ministério, as revelações das igrejas, entre hoje foi tudo dado a mim, através de mim. E você vê, irmão, sabe o que aconteceu? Entrou ele, uma bandeja meio enorme, lá do Sanguinha, 7 horas da manhã, tinha uma ventoinha, nessa ventoinha tinha 2 venturas no nariz, tinha fruta, tinha muitas bolachas, muitas coisas. E eu peguei de roupa de mim, peguei a renda branca, coloquei na mesinha, 2 cadeiras. E aí sabe o que aconteceu? Isso eu não disse no ministério. Sabe o que aconteceu? Quando eu pus ali, ele estava lá. Aleluia. E eu comecei a olhar para ele, olhando nos olhos dele, e ele estava do meu lado. O mesmo barão de branco tinha aparecido para mim aquele dia, lá dentro do comércio. E eu não falei nada, e eu não falou nada, só olhava. Mas eu não aguentei, comecei a chorar e dizer: oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, porque ele estava ali junto comigo na mesa, naquela ceia, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para Deus. O tempo foi passando, irmão. O tempo foi passando. O terreno do ano aumentava mais. Eu não estava aumentando mais, ainda fazia 3, 4 anos. E aí todo mundo dizendo: onde está o teu Deus? Aí na tua casa tem o terreno de banda. O pai santo zombava, as pessoas zombavam. E eu chegava em casa e continuava orando. Aí Deus fez uma promessa para mim. Isaías, se você quiser ver, pode deixar aberto lá. Isaías 43, versículo 9. Ele diz: vai e justifique, para que todos vejam que verdade é. Eu anunciei salvação, realizarei e a fiz. Não haverá mais Deus estranho em vosso meio, porque não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? E eu fiquei com essa palavra. Demorou mais 2 anos. E um dia eu tive uma visão. Eu vi uma
E eu vi uma mulher bem grande, e eu não entendi nada. Pastor Silvano, eu continuei a minha banda, foi tocando. E aí o que aconteceu? Deus fazendo as maravilhas. Aí eu não tinha geralmente aonde alimentar. E aí Deus começava então a suprir a necessidade, levantar os comerciantes. E o lugar, eu cheguei um dia, evangelizei a tarde toda. E eu passei em frente daquele lugar, eu queria comer um pouco de abacaxi. Eu gostava muito de bolo até hoje. E eu então entrei, porque o dinheiro eu achei aqui, subindo aqui na Batista Rema. Provavelmente eu cheguei aqui no culto aqui, e Deus só mostrou o dinheiro no chão. Eu peguei o 2,50, custava 2,50. Voltei naquele bar que era com a irmã. E quando eu cheguei ali, entrei para comprar o bolo, já veio 3 pessoas, um grandalhão já tinha congregado aqui. E aí sabe o que aconteceu? Ele falou para mim, chegando, eu passo lá nos cultos à tarde, você estava na casa da Deus, aqui no Jardim Conceição, você dá glória a Deus, você está de noite lá, você não pode fazer isso, você é um assassino, você é um bandido, eu vi você muitas vezes no jornal com a jaqueta preta, com muitos revólveres, você é um bandido, você não pode, e eu vou te arrebentar hoje a sua cara, e começou com a mão na minha cara. E eu disse, Deus te abençoe. E todos ficaram à minha volta. Então eu saí, desci por ali, sem saber a pontinha. E aí tem um toco aqui embaixo que fica no metros, pessoal. Sabe o que aconteceu? E ele começou a dizer lá da porta: seu assassino, o seu bandido, você matou pessoas, você é um assassino. Irmãos, e eu fui andando, e as lágrimas descendo, as lágrimas correndo. Eu vim andando por ali, com o bolinho na mão, e fui andando em direção à minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, eu dobrei o joelho no chão e agradeci a Deus e disse: Senhor, obrigado, Senhor, porque agora o Senhor me deu um novo coração. Diga glória a Deus, porque eu sabia que eu tinha falado para Deus que eu não saberia como seria se alguém dissesse que ia me espancar, alguém ia me bater, como eu comportaria, se eu ia viver ainda na presença dele ou glorificar o nome dele. Então Deus provou para mim que ele tinha mudado meu coração. Quando foi na quinta-feira, eu preguei a palavra, mas também já tinha um ponto de pregação ali, dentro do terreno de Umbanda, o terreno de Umbanda era no fundo, com pregação na frente, e eu estava pregando toda hora, e ficava no corpo dele pregando, ninguém passava pregando. E sabe o que aconteceu? Eu escorrendo câncer, escorrendo AIDS, fazendo cada de pessoas entortadas, e eu entrei no dom da cura. E sabe o que aconteceu? Voltei, subi para a casa da Deus e desci. Quando eu cheguei ali na pontinha, Deus falou: entra em volta daquele lugar. Eu voltei aqui.
mais um dia. Ezequiel capítulo 12, versículo 11, você pode abrir lá para você ver. E Deus falou para mim: te levarei de dia para Israel, te levarei também à noite, pelo mesmo buraco que saíste das escuras, eles também sairão com suas imagens de escultura nas costas, porque por sinal, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, sou teu sinal, e o príncipe que está no meio dele, que era o principado, sairá com suas imagens, suas esculturas nas costas, e ele cobrirá o rosto, para que nunca mais veja a terra, porque por sinal, eu sou o Senhor teu Deus. Deus levou ele nas 7h de manhã, às tardes, chorei isso mesmo, que é o 12 outro, né? E ele levaria de disse para Israel na igreja, foi um 7h de Namã. Depois me levaria à noite, nunca perdi um culto à noite na casa da Deus. E depois, irmãos, ele faria que o principal que estava lá no terreno do banda ia sair com as imagens, escultura no rosto, para que não deixasse mais a terra, porque ele era meu sinal, era meu Deus. Sabe o que aconteceu? Um dia eu fui orando, e aquele dia o terreno estava cheio, encheu de carro lá na frente, e todo mundo passava perto de mim, eu ficava ali tentando vender um salgadinho, uma balinha, e pregando palavra, e orando, empurrado de carro, e a gente aquela banda na porta, mas aquele dia eu fui, irmão, e saí assim de dentro do comércio, que a porta dele ficava do lado, e eu fui andando, irmão, e a glória do Senhor estava em mim. A glória de Deus começou a vir pela porta ali, e aí começou a encher, e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu fui andando em direção à porta do terreno de Umbanda, e eles tocavam, e tinha vaca batendo naquele dia, o barulho enorme, e eu cheguei, irmão, e glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e dizia glória a Deus, não falava que é glória a Deus. Aquela luz entrou lá dentro. Na mesma hora, eu dizia glória a Deus, parava. Oh, glória a Deus, a minha boca abria de uma forma muito grande, glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Na mesma hora, irmão, parou todas as tabacas, eles começaram a se atrapalhar na tabaca, tudo enrolado, tudo ficando fraco. De repente, subiu todos os demônios que estavam neles, parou todo mundo, parou de dançar, parou as tabacas, parou tudo, e eu saía pela porta da frente e ficava, oh glória a Deus, oh glória a Deus, e eu falava, oh glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Meia hora depois, irmão, comecei a sair um monte de gente com sacola. Eles usavam sacola grande, saia regada, turbante, casquinha, tudo saindo, foram passando por mim. O Pai de Santo foi montando nos carros, foi embora. Eu vi a cabecinha de alguns passando a pontinha, e eu estava lá de dentro gritando, oh glória a Deus, glória a Deus. Olha que nós estamos em paz, glória a Deus, Deus é poderoso, glória a Deus. 15 dias depois, se cumprimos Ezequiel 12:11, te levarei para Israel de dia, e eles sairão com suas imagens, com suas esculturas nas costas, porque o sinal sou eu teu Deus, que te tirei da terra de Israel, sou o teu sinal. E o principal que está no meio dele cobrirá o rosto, mas para cobrir a terra, porque eu sou o Senhor teu Deus. Se cumpriu isso, eu não pus a mão nele uma imagem, não pus a mão nele levada 250 imagens, vieram buscar 15 dias depois, e começaram a falar coisas para mim, e começaram a dizer as coisas para mim, e eu entrei para tudo, quebraram algumas coisas, tiraram as imagens do de dentro do terreno do banda, tiraram da casa da pessoa, encheram as perucas, caravana, foram saindo, e um 15 dias depois, cumpriu o que Deus falou, irmão. Sabe o que aconteceu? Eu fui no meu canto, e estava escrito em Isaías 49, versículo 9, ele disse, agora vai, justifique, para que todos vejam que verdade é, eu anunciei salvação, a realizei e a fiz, não há quem possa livrar nem com as minhas mãos, assim que Deus quer terminar. Aleluia! E aí o que aconteceu? Eu passei a ser consagrado nos ministros, passei 14 anos, pregando 480 igrejas, já vai ter 500.
Aí o que aconteceu? Eu não pensava em querer viver sem ele nada. Eu não pensava em nada. Mas Deus me abençoava com muitas coisas e abundância. E Deus começou a me usar poderosamente. E sabe o que aconteceu, irmão? Aí veio as outras perseguições. Aí eu tinha o problema que a família ninguém acreditava. E as pessoas achavam que eu andava louco. E aí o que aconteceu? Eu não tinha como fazer muitas vezes alimento. O terreiro de Umbanda ficou limpo, foram embora. E aí sabe o que aconteceu? Um dia deu uma grande enchente. Passou por tudo de cima, levou todas as coisas. E aí eu fiquei sem nada. E aí as pessoas diziam que são meu Deus. Aí sabe o que aconteceu? Eu peguei o único terno que sobrou, peguei a minha Bíblia e falei, vou pregar a palavra do Senhor. Sabe o que aconteceu, irmão? Eu ia sair de casa, quem chega o Djalma? E o Djalma estava com chevette, na época eu lembro, né, Djalma? Estava o símbolo de mão, né? Levaram um porta-mala cheio de cesta básica, de roupa, sapato, e eu dei umas 3 barbeadas no porta-mala. E aí foi surgindo o amor de Deus. E Deus foi mostrando o amor dessa igreja, o amor deles, o amor do pastor. Porque todos tinham recebido cesta básica, todos tinham recebido as coisas e eu não tinha recebido nada. E foi quando Deus falou do amor do pastor Edson. E foi quando Deus falou que ele era muito amoroso. E foi quando Deus então um dia falou para fazer aliança com ele. E essa aliança será fiel até o resto da vida. E aí Deus então começou a cuidar de mim. E Deus começou a fazer coisas. Um dia eu cheguei em casa, não tinha alimento, não tinha nada. Sabe o que aconteceu? Eu tinha guardado 3 pão com mortandela. E esse pão com mortandela estava lá. Cheguei lá num gato. E esse gato não tinha um peito branco, peito branco. Sabe o que ele fez? Ele comeu meus 3 pão com mortandela. E eu cheguei da igreja a minha tarde toda. E entrei lá. E o livro está aqui vazio. Água com açúcar ainda. Aí sabe o que aconteceu? Deus disse para mim, meu parceiro da rocha, vai no posto de gasolina, aonde você prega a palavra, porque nesta noite eu mudarei o nome do posto, mudarei o nome do posto, e saberão que eu sou o Senhor teu Deus. Aleluia! Esse posto aqui da esquina, por isso que foi tirado, então foi mudado, tudo. Então eu tive ali. E dali, Deus falou para mim, olha aquela pizzaria lá de frente. Foi quando eu entrei ali na pizzaria. E o filho da Rosângela saiu para mim. E ele falou, espera um pouco. E ele entrou no fundo, preparou uma pizza bem grande, preparou um refrigerante, eu lembro que tinha uns bombons. E ele deu para mim. E eu então olhei na porta. O anjo do Senhor estava ali. O Senhor estava preparando a bênção. E ela chegou lá e disse para mim, enquanto haver pizzaria, enquanto haver pizza, enquanto haver aqui, você terá, enquanto você viver, aleluia, pizza aqui, e você receberá e não pagará. E até hoje, passei na rua, pessoas saindo dali, e fui enchido, cheguei em casa, com uma sacola enorme, com todos os utensílios, e eu como sempre, abraçava em cima de tudo, e dizia, oh, glória a Deus, nós estamos brincando para o Senhor. Aí eu comecei na minha casa a pregar o evangelho toda segunda-feira, e direto na casa da bênção, direto na casa da bênção, o primeiro CD veio. Eu peguei uma fita que eu gravei com um gravadorzinho bem ruim, e eu levei em casa. De madrugada eu fiz a gravação, a necessidade de ouvir a voz do Espírito Santo e o meu testemunho, e fazia muito barulho, porque passou um caminhão, passou muitas coisas, mas eu estava sempre de madrugada, a noite inteira ali, sempre orando como sempre é. E sabe o que aconteceu, irmão? Sabe o que aconteceu? Eu dei uma fita para uma rapaz que morava nessa rua de Simuel. E aí ele pegou, ele ouviu, a família dele foi para a igreja de Nazareno. E ele apareceu na minha casa e disse para mim, você agora vai comigo numa gravadora hoje. Eu vou gravar a gravação para você. Era um programa
e aí eu vou colocar tudo que precisa. E eu fui naquele dia, e naquele dia eu dei o primeiro testemunho. Se você tem carinho, se você quiser, pode colocar na mesa, que são os materiais. E aí, sabe o que aconteceu? Naquela mesma semana, Deus levantou o amigo da padaria da Vista, através das profecias dos grandes milagres. E Deus levantou o amigo para dar o alimento para mim, o amigo para dar o pãozinho, para dar o maniquete. E durante todos os anos, ele ficou durante quase 9 anos, servindo o pão, o pãozinho, o chocolate, o bolo, a maniquete. E eu passei a ser profeta de Deus para estar do lado dele, para dar as grandes profecias que aconteceria naquele lugar, para que Deus salvasse muita gente. E aí então, Deus foi levantando cemeteria, restaurante, pizzaria, e eu nunca mais passei necessidade. E Deus então começou a ser verificado no primeiro CD. Depois aconteceu, um dia eu fui humilhado por causa do grande pregador, porque eu não tinha onde vender, não tinha uma filmadora, e eu saí e queria comprar por causa do real. E quando eu saí, ele não vendeu, eu fui para a minha casa, e Deus falou para mim: aonde você for, eu vou colocar alguém e vai filmar você testemunhando ninguém. Sabe o que aconteceu? Demorou uma semana, apareceu o rapaz da Nazaré, que foi na igreja da Nazaré, ele estava pregando o pastor, e o pastor falou: vai lá e entrega para Deus, leva essa filmadora, aquela pequenininha que hoje ele está filmando aí. E a mulher do rapaz não queria. Aí Deus queimou o coração dela, e ela então entrou. Aleluia, queimou lá na Nazaré, Deus queimou o coração. Ela montou na moto, chamou o marido dela, pegou a filmadora que está ali com ele, jogou na coisa, e encostou na porta da casa chorando, e me deu na mão e disse: Deus mandou dar isso para o servo dele. E aí então eu comecei a filmar o primeiro testemunho na Assembleia de Deus, que você pode ver lá. Depois Deus deu outra filmadora sendo profissional. Aí Deus começou a fazer as promessas, e o tempo foi passando. Eu ia nos lugares para dar luz cedo, vendia, eu acabava dando para todo mundo nas igrejas. E aí sabe o que aconteceu? Quando eu chegava na padaria da Vista, tinha alguém com um cheque na mão de 700, 500, R$1.000 para entregar para mim, o Senhor dos Exércitos. E assim Deus começou a prosperar. Foi passando-se os anos, as coisas foram acontecendo. E aí um dia eu estava à minha casa pregando na quinta-feira, e Deus fez uma promessa para mim que eu teria um azeite dourado. E aí então eu esperei e continuei perseverando. Sabe o que aconteceu, irmão? Um dia eu estava de joelho na minha casa, e Deus falou para mim: se me ouvires agora e obedeceres, e não servirão Deus e somente a mim, o meu nome é o Senhor dos Exércitos. Eu te farei o nome mais próximo dessa região, dos nomes mais bem-sucedidos, e esse será o meu nome, o Senhor dos Exércitos, sobre a sua vida. Daquele dia em diante, irmão, a igreja lá em cima parou. Aí o pastor veio lá e mandou eu pegar livro e pregar em outro lugar. E eu, 14 anos, não sabia o que fazer, porque eu só visitava os doentes e enfermos. Eu peguei a minha Bíblia, fiquei a noite inteira orando. E um dia eu estava na minha casa, o Senhor entrou pela porta, colocou a mão sobre mim e disse para mim: eu tenho misericórdia de ti, eu te darei um grande povo, eu vou soltar o seu nome. E aí eu chorei que nem criança, e uma coisa eu disse a ele: e se eu pecar? Ele disse: se você pecar ou falhar, ouvirá uma voz de ti, dizendo: esse é o caminho, e andai por ele. E assim Deus começou a me abençoar. E ali eu ia limpando, as coisas foi tomando posse, foi guardando, foi saindo fora, mudando tudo. Sabe o que aconteceu? Eu quis saber o porquê aquela enchente. Deus queria fazer a mudança na Cusco. Deus queria limpar o lugar, porque quando foi embora o terreiro de Umbanda, eu comecei a pregar a palavra dentro do terreiro de Umbanda. E Deus não queria que nós fizéssemos mais pregações dentro do terreiro de Umbanda, porque não habita em casa de amigos. Então ele tinha que tirar nós de lá. Mandou um profeta e disse para mim que tiraria o caminho. E eu então entendi, eu pensei que Deus ia fazer outras coisas, que Deus ia dar uma casa boa para mim, morar num lugar alto. Mas sabe o que Deus fez? Mandou aquela enchente que ele levou, aquilo, levou tudo, porque ele tinha um plano dos irmãos que clamavam na Moscou. Ele tinha um plano de fazer grandes
Aí então Deus começou, aleluia, ali naquele congregação, curar, prosperar, empresário, jogador de futebol. E Deus começou a trazer, aleluia, meu imposto que a minha família estava devendo, já fazia muitos anos, e a prefeitura mandou um papel para mim, dizendo que eu tinha 5 dias para pagar o imposto daquela casa. Então todas as forças das trevas começou a dizer: aonde está o teu Deus? Agora você não vai ter onde morar, você não vai ter essa situação, você vai ficar nessa situação. E eu fiz uma oração e estava de joelhos. Sabe o que aconteceu? De repente bateu nas minhas costas um homem e uma pessoa que estava com ele, e ele me deu 4.000 reais e disse para você: assim está dizendo Deus, toma esse dinheiro. E eu peguei o dinheiro, paguei o imposto com abatimento e ainda sobrou 700 reais, aleluia, e os impostos foi tudo pago. Diga glória a Deus, anda na salva de palmas, Deus é Deus. E aí Deus começou a fazer uma maravilha. Prega uma igreja, pega outra igreja. Aí se cumpriu o que o Senhor tinha falado através de Colossenses capítulo 1, versículo 17, que Ele, 13, que Ele nos transporta das trevas para a sua maravilhosa luz, para sermos filhos do seu amor. Porque naquela hora nós éramos inimigos do entendimento e andávamos segundo a falta de entendimento. Mas o Senhor Jesus, com o seu precioso sangue, Ele nos lavou, Ele nos remiu, aleluia, para sermos os seus filhos. Diga graças a Deus. Então por isso hoje aqui vemos o Salmo 76. O testemunho é a primeira coisa que Deus levanta. No Salmo 78 é a primeira coisa que Deus vê numa pessoa. O institui o testemunho, e depois Ele dá os mandamentos, e depois Ele coloca as leis dele para se cumprir. E quando Deus falou, Deus mandou as suas leis para mim, eu a cada dia fui obedecendo, a cada dia fui cumprindo, e cada dia Deus foi fazendo as coisas acontecer. Hoje você vai ver lá, a igreja que nós vamos inaugurar agora, segunda renovação, aniversário dia 14, agora dia 15, nós estamos marcando. Tem lá muitas cadeiras que estão violadas, as cadeiras são de 500 reais cada poltrona. E Deus então deu a primeira parte da sua promessa. Será uma das maiores igrejas dessa região. Amém. Será um dos ministérios mais abençoados. Amém. Mas certamente, irmãos, eu continuarei dando testemunho do Senhor. Amém. Continuarei obedecendo os seus mandamentos, as suas leis. Porque o Senhor é nosso Deus. Ele chama nós. Atos capítulo 1, versículo 8. Descerá sobre vós o Espírito Santo. Serei a minha testemunha desde Jerusalém, em Samaria e os confins da terra. Então Deus começou a cumprir isso na minha vida, e eu comecei a testemunhar para cada pessoa na rua, em cada lugar que eu ia, lugares que eu ia, Deus fazia que o câncer desaparecia. Os empresários, as suas empresas começaram a abrir as portas grandiosamente. E aí Deus me deu, aleluia, a bênção dele para chegar em qualquer lugar na face da terra para anunciar o testemunho do Senhor, das suas maravilhas. Então aquele Xandão, o traficante, o bandido, aquele que chegou até mesmo ser nada, a própria filha não queria. Hoje eu sou pastor, os meus irmãos de criação estão todos sentados lá na igreja. O meu irmão, quando eu chego na oficina dele, ele põe um carro atrás do meu carro, porque ele espera eu levantar as mãos para falar com Deus, para abençoar a vida dele. As pessoas em minhas voltas que carregaram pedras, tiveram que pegar todas as suas coisas, saíram do lugar. O lugar hoje é deserto. E eu comecei em todas as igrejas, em todos os lugares, da testemunho do Senhor, porque se cumpriu o que ele fez com Ana e mostrou para Ana, que ele tira o pobre do monturo e levanta ele para sentar entre os príncipes. Anda uma salva de palmas pelo Senhor nosso Deus. Aplauda o Senhor nosso Deus. Aí o Senhor nosso Deus, cada dia, cada manhã, ele nos surpreendia. E às vezes
vez as pessoas chegavam para mim e precisavam ouvir uma palavra de Deus. E eu então estava ali, dia e noite, servindo a Deus, entregue, rendido, porque ninguém podia fazer nada para mim. Ninguém chegou na hora do meu desespero, na hora que eu estava matando, porque eu mesmo cheguei a um ponto de achar que não tinha jeito para mim. Cheguei a um ponto de dizer, hoje eu acabo com tudo que estiver à minha volta e dou um tiro na minha cabeça. Específico Genérico, tipo 13, 12, 57, 121. E aí sabe o que aconteceu? Mas isso não foi que era o projeto de Deus. Aí Deus me constituiu um profeta. Certo que? E um dia eu estava na minha casa e eu recebi bênçãos financeiras. Estava numa parte do local e em outra. O dinheiro estava lá. E eu estava preocupado porque eu não conhecia minha mãe de criação. Não conhecia também as pessoas de sangue. E aí ele disse para mim, é o dia do seu aniversário. Como meu amor, ele é mais duro do que uma sepultura. Ele é mais forte do que os ciúmes. E nem de muitas águas poderá, aleluia, apagar. E Deus falou que ele conhecia. E quando eu nasci, ele estava lá. Ele viu quando minha mãe deu a luz. E por isso que o amor dele era grande. E como fogo ele chegou sobre mim. E nada poderia mais. Porque era mais forte que a sepultura. Era mais forte como os ciúmes. E de muitas águas. E nada poderia se meter. Amém, Maria? Pode vir aqui? A lá hoje, todos diziam, você nunca vai ter casamento. Todo lugar que eu ia, você não tem condição de casar. Até a jovem senhora Lívia dizia que eu não poderia, só aqui. Só ali em cima. Não poderia casar, porque você não tem moradia. Você mora no seguinte rua. As próprias membros da igreja diziam isso. Do meu casamento, a glória de Deus estava lá. O poder de Deus estava lá, irmão. E depois do meu casamento, mais de muitas pessoas casaram. E eu fui para algum lugar e eu disse, Deus, obrigado. Tinha gente lá de montões, fizeram muito churrasco, fizeram muitas coisas, Coca-Cola zero. Foi um casamento muito abençoado. Deus ficou 3 dias mandando uma pessoa para comparar a minha aliança. Hoje está aqui a minha esposa, uma serva de Deus, 5 anos casada. Me acompanha, hoje está servindo a Deus no meu ministério. Eu não queria nunca dirigir um carro. Eu não queria receber um dia para receber de Deus. Eu disse que daria um carro. Eu fui para a concessionária orar. E Deus encheu a concessionária da sua glória. O homem prosperou a vida da coral. O homem ficou próspero. E mandou buscar o carro. Eu nunca fui porque eu não queria dirigir. Mas um dia, à meia-noite, Deus mandou um homem na porta da minha casa, abriu a porta do carro e disse, Deus mandou você aprender essa noite a dirigir. E eu entrei no carro com fotos e comecei a aprender a dirigir aqui. Aleluia. E eu vi que o carro andava, e eu vi que não era difícil. E aí ele ensinou mais vezes. E Deus fez a promessa. E de repente, Deus cumpriu, usou de pau e deu aquele volta para mim. E entregou para mim, antes de me entregar o trator, tentou arrebentar o carro do irmão dele. Ele teve que ficar 3 vezes, o carro não chegava. E eu disse, não sei quando esse carro vai chegar. Aí ele estava lá, porque eu não quero nada, que é do Senhor. Sabe o que aconteceu? Eu fui para a autoescola. Eu não pensava que passaria no livrinho. Eu passei em tudo, apesar de ter pedido seu lavamento. Eu dei a cara